Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, louvamos ao Senhor por mais essa rica oportunidade de estar na presença dEle, amém? Deus, nessa noite, Ele tem uma palavra para o teu coração. Abra comigo em 2 Samuel, capítulo 9. Vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 13. Texto bastante conhecido, mas que Deus nessa noite Ele escolheu para falar ao meu e ao teu coração. 2 Samuel, capítulo 9, do verso 1 até o verso 13. Amém, meus amados? E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-eis, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo a quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá pão à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Feche os seus olhos. Soberano Deus que estás nos céus, estamos nessa noite diante da tua santa, bendita e gloriosa palavra. Fala, Senhor, poderosamente aos nossos corações aquilo que necessitamos ouvir da parte do Senhor. Portanto, ó Espírito Santo, eu me coloco na plena dependência tua. Tu sabes, ó Espírito Santo, que sem ti nada sou. Tu sabes que eu dependo de ti. Portanto, me usa nessa noite como teu porta-voz para falar ao coração da tua igreja. Fala-nos poderosamente. Envia nesta noite a palavra rema, a palavra revelada, que é apta para discernir pensamentos, intenções do coração. E fala, Senhor, poderosamente com a tua igreja, de forma que sejamos nesta noite alimentados com o maná do céu. Assim eu oro a ti, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Podeis tomar a tua assento, glorificando o Senhor. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido da palavra do Senhor. E esse texto nos conta a história desse filho de Jonatas chamado Mefibosete. Mas para nós entendermos a história de Mefibosete, nós temos que voltar um pouco atrás e refletir um pouco sobre a vida do seu pai Jonatas. A Bíblia diz que logo após Davi ele ter derrotado o gigante Golias,
A Bíblia diz que o coração de Jonatas, que era filho do rei Saul, ele se apegou a Davi. E ele começou ali uma grande amizade, começou ali um amor de um amigo para com o outro. E até o ponto, essa amizade cresceu, que Jonatas e Davi fizeram entre si aliança. E o que me chama a atenção na vida de Jonatas é que Jonatas, mesmo ele sendo o filho do rei, ele sabia que, embora ele era de sangue real, mas ele sabia que o chamado para reinar estava sobre a vida de Davi. Então ele disse a Davi: olha, eu sei que vai chegar o dia que você vai assentar no trono de Israel, você vai governar a nação de Israel, eu serei o teu segundo. Só que se porventura eu vier a morrer antes de você, você vai usar de beneficência com a minha casa, com a minha família. Você vai prometer que você vai poupar a minha descendência. E a Bíblia diz que eles fizeram entre si aliança. E Davi firmou esse compromisso com Jonatas, dizendo que ele jamais destruiria os descendentes de Jonatas. E a Bíblia diz que o tempo passou. Davi ele sendo perseguido por Saul. Mas chegou o dia, chegou o momento em que Saul, juntamente com Jonatas, enquanto eles foram guerrear contra os filisteus, Saul já tinha sido rejeitado pelo Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz que naquele dia os filisteus cercaram a Saul, cercaram Jonatas, e ambos os dois foram mortos em batalha. E nesse meio tempo, quando chegou a notícia na casa de Jonatas, na casa de Saul, dizendo que o rei tinha sido morto, que o seu filho também, Jonatas, estava morto, a Bíblia nos diz que a ama de Mefibosete, nesse tempo Mefibosete era uma criança de apenas 5 anos, a sua ama, a sua criada, ela pega a criança e ela sai correndo, e quando ela está correndo para fugir, porque os filisteus estavam vindo para destruir todos os descendentes reais, quando ela tenta fugir com o menino ele cai e ele quebra ambos os pés, e a partir daquele dia ele fica aleijado de ambos os pés. E o texto que nós acabamos de ler, que esse menino então, ele é levado para a casa de Maquir, e ele fica morando nesse lugar por nome de Lodebar. O menino que era de descendência real, o menino que tinha sangue azul, era descendente do rei, estava agora morando no lugar de miséria, no lugar ermo, no lugar deserto, esquecido de tudo e de todos. Davi aqui ele representa o próprio Deus. Mas uma das coisas, irmãos, que eu quero chamar a tua atenção nessa noite, é que quando, aleluia, o nosso Deus, ele faz um compromisso, quando o nosso Deus, ele faz uma promessa, jamais ele se esquece. Quando Deus ele te faz uma promessa, passa o tempo que passar, vai chegar o momento em que Deus ele vai cumprir a promessa na minha vida e na tua vida. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Um certo dia Davi estava ali no seu palácio e ele começa a se lembrar de tudo que ele havia passado, e ele lembra do seu amigo Jonatas, e lhe vem à memória a promessa que ele tinha feito a Jonatas, e ele então chama os seus servos e ele pergunta: porventura restou alguém da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus por amor a Jonatas, o meu amigo? E a Bíblia diz que chamam então Ziba, porque Ziba era servo de Saul, e o rei pergunta a Ziba: olha, ficou alguém da casa do rei Saul para que eu use com ele de beneficência? E a Bíblia diz que Ziba responde: ainda um, mas o rei não tem interesse nele, ele é um imprestável, ele é coxo de ambos os pés, o Senhor não tem prazer nele. Se o Senhor trazer ele aqui, ele somente vai dar trabalho, ele não vai fazer nada para que venha servir o rei. Então ele está lá naquele lugar esquecido, ele é aleijado de ambos os pés. Enquanto das vezes, irmãos, é a mesma coisa na minha vida e na tua vida. O rei perguntou se havia alguém, o rei não perguntou se ele tinha algum defeito, se ele tinha algum problema físico. Mas você já prestou atenção que as pessoas, elas são especialistas em apontar o defeito, em apontar os defeitos que a pessoa tem. O rei
perguntou: existe alguém da casa de Saul? A primeira coisa que Ziba fez: não, existe um Mefibosete, aleijado de ambos os pés. E a Bíblia diz que o rei então dá uma ordem, dizendo: não interessa se ele é coxo, eu prometi a Jonatas, e aquilo que eu prometi eu vou cumprir na vida dele. Então nessa noite eu digo para ti: aquilo que Deus, aquilo que o rei te prometeu na hora certa, no tempo certo, o rei vai cumprir na tua vida, querido. Ele não se esqueceu. O homem esquece, o homem ele quebra contrato, o homem quebra acordo, mas o nosso Deus jamais se esquece, e o nosso Deus jamais quebra um acordo que ele faz conosco. Ainda que muitos apontem os teus defeitos. Ixi, Felipe, né? Rapaz, Felipe, é assim, assado, só aponta os defeitos. Você já prestou atenção nisso? Ninguém fala tuas virtudes, só fala teus defeitos. Só que para o rei, que não importa, o que importa é que ele fez promessa, e ele fez promessa, não importa se é aleijado, não importa do jeito que está. Quando ele fez promessa, ele vai mandar chamar. Vai chegar um momento que o rei vai te chamar. E a Bíblia diz que Mefibosete, ele viveu cerca de 15 a 20 anos em Lodebar. Aquele moço que era de linhagem real estava ali esquecido. Aquele moço que era príncipe estava ali esquecido nessa situação, sofrendo privações, tendo que depender dos outros porque era aleijado. Mas um certo dia, eu creio que ele, estando ali em Lodebar, ele viu as carruagens do rei chegando àquele lugar. E eu creio que quando Mefibosete viu a cavalaria do rei chegando com carros e cavalos, ele temeu no seu coração. Porque era comum naquela época, quando o rei assumia o trono, ele matava todos os outros descendentes da dinastia anterior, para que não ficasse ninguém que viesse a se levantar para frente e guerrear contra ele, para querer tomar o reino novamente. Então era muito comum, quando o rei ele tomava o trono, ele matava todos os descendentes do rei anterior. E eu creio que quando Mefibosete viu os cavalos do rei, os cavaleiros do rei chegando ali com carros e cavalos, ele temeu, ele pensou: olha, agora é o meu fim, agora é a minha ruína, agora é a minha destruição, chegou o dia da minha morte. Mas a Bíblia diz que chegaram até ele e disseram: és tu, Mefibosete, filho de Jonatas? E ele disse: eu sou. E disseram: o rei manda te chamar. E a Bíblia diz, irmãos, que ele mesmo temendo, com medo, ele teve que ir para Jerusalém. E o texto diz que quando ele se apresenta diante de Davi, eu quero que você acompanhe comigo. Versículo 6 diz assim: e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai. Então ele se apresenta diante do rei temendo. Ele temia pela sua vida, ele achou que ele seria morto. Mas Davi disse: olha, Mefibosete, não temas, porque de certo eu usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai. Eu tinha uma promessa com ele, eu vou cumprir na tua vida, então você não tem o que temer. Sabe o que é que eu entendo através disso, irmãos? Que aquilo que Mefibosete imaginava que seria a morte dele, aquilo que Mefibosete imaginava que seria a sua ruína, a sua destruição, aquilo tudo, querido, era o virar da página de derrota para o virar da página de vitória na vida daquele homem. Deus estava mudando a situação desse moço, Deus estava mudando a página de derrota e escrevendo agora uma página de vitória na vida desse moço que por muitos anos ficou esquecido ali naquele lugar. Então nessa noite eu tenho uma boa notícia para te dizer: aquilo que você imagina que é a tua ruína, aquilo que você imagina que é o teu fim, aquilo que você parece que não tem mais jeito aos teus olhos, é aí que Deus entra na situação para mudar o quadro da tua vida e escrever uma nova história. Não mais uma
bênção, de vitória e de conquista na presença dele. Deus, irmãos, ele é especialista em nos surpreender. Na mente de Mefibosete, ele pensou: estou lascado, estou morto agora. O rei mandou me chamar. Só ficou eu da linhagem de Saul, vou morrer. Mas aquilo que ele achava que seria a morte dele, Deus virou e se tornou em honra. Fala para o seu irmão assim: a caneta que escreve a história da tua vida está na mão de Deus. Então, querido, está na mão de Deus. Já foi louvado nessa noite aqui. Deus ainda realiza sonhos. Talvez você até mesmo já desistiu dos teus sonhos. Talvez você já enterrou os teus sonhos. Talvez você já nem sonha mais. Mas a caneta que escreve a história da tua vida está nas mãos de Deus, querido. Ele não terminou ainda a história da tua vida. O mestre continua ainda escrevendo a tua história, querido. Então tenha certeza de uma coisa: que aquilo que ele tem para você, aquilo que ele tem para nós, igreja do Senhor, é muito mais do que nós imaginamos. Ele diz no livro do profeta Jeremias: bem sei eu os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então aquilo que você imagina na tua mente, eu digo para você: Deus tem muito mais, Deus vai fazer muito mais, Deus vai te surpreender. Aquilo que você pensa que é tua ruína, Deus vai virar e vai se tornar em honra para a tua vida. Aquilo que você pensa que é o teu fim vai se tornar o começo de uma nova história, de uma nova vida. Somente os que creem erguem a mão para receber. E quando das vezes, irmãos, nós nos encontramos na mesma situação de Mefibosete, se levanta uma luta, nós achamos que é o nosso fim. E muitas das vezes Deus vai usar daquela luta para te honrar. Querido, eu creio na palavra que diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Talvez você está se apegando em migalhas, e Deus tem uma mesa preparada, Deus tem um banquete para dar na tua mão, querido. Então nessa noite eu digo para você: você, querido, é filho do rei, você é príncipe, assim como Mefibosete. Então não temas, porque Deus, ele tem o melhor para fazer na minha vida e na tua vida. Irmãos, enquanto uma nação toda falava de Davi, é louco, aceitou o desafio de lutar contra o gigante, um menino desse aí vai morrer, está perdido. Nenhum homem de batalha aceitou o desafio com ele, vai morrer. Quem mandou ser atrevido? Muitos até zombaram de Davi. Então aquilo que eles pensavam que seria o fim de Davi, Deus fez o quê? Se tornou em honra. Ele derrotou o gigante. Depois de Golias, Davi, ele foi honrado. Depois de Golias, Davi foi respeitado. Depois de Golias, Davi passou a ser o capitão da guarda do exército do rei Saul. Ele foi honrado. Então aquilo que imaginavam que seria o fim dele, que seria uma destruição dele, Deus reverteu em bênção, Deus honrou, Deus mudou a situação. E a mesma coisa, meu querido, Deus, ele vai fazer na tua vida. Talvez o teu adversário tenha olhado para você e ele tem pensado: não, é o fim dele, é o fim dela, não tem mais jeito. Mas Deus, ele é especialista em pegar essa adversidade e transformar em bênção na tua vida para te honrar. Enquanto os irmãos de José, ao vender ele para o Egito, pensavam que seria o fim, pensavam que seria a destruição de José, Deus estava, aleluia, na história de José. Deus estava guardando a vida de José. E aquilo que os irmãos imaginavam que seria o fim, vai ser escravo, vai morrer escravo, foi para o Egito escravo, mas se tornou governador, querido. Porque Deus é quem dá a última palavra. Deus, querido, é quem está com o controle da minha vida e da tua vida nas mãos dele. Então a última palavra vem do trono dele. Então aquilo que você pensa que é o teu fim, querido, é a bênção de Deus na tua vida. Porque Deus, irmãos, ele usa da adversidade para nos abençoar. Sabia disso? O que eu acho lindo em Deus é isso. Quando todo mundo pensa: não, está lascado, está perdido, não tem mais jeito, Deus abre uma porta onde não tem porta. Quando o faraó viu a nação de Israel ali no meio daquele deserto,
Faraó, está escrito lá em Êxodo 14, Faraó disse: estão embaraçados no deserto, estão perdidos, é o fim deles agora, é montanha de um lado, é montanha do outro, à frente do Mar Vermelho, eu vou ao encalço deles, eu vou perseguir, eu vou matar todos eles. Aquilo que Faraó imaginava que seria o fim, Deus fez se tornar em começo. Deus abriu o mar para o povo passar, e do outro lado eles cantaram o hino da vitória. Então aquilo que o inimigo, o adversário, ele pensa que é o meu, que é o teu fim, Deus, ele vai entrar e ele vai abrir o mar na tua vida dele. Você já parou para pensar, irmãos, que muitas das vezes nós desistimos muito fácil? Não pode vir uma notícia que a gente já quer parar. Não pode vir uma adversidade que a gente já pensa que vamos morrer, que Deus não nos ama mais. Se coloque no lugar de Mefibosete, príncipe, de linhagem real, vivendo por 15, 20 anos na miséria, esquecido. E quando ele viu os cavalos e os carros do rei chegando, ele imaginou que seria o fim. Tanto que quando ele se apresenta diante de Davi, Davi pergunta se ele era Mefibosete. Ele diz: eis aqui o teu servo. Ele se humilha diante do rei. E o rei disse: não temas. Em outras palavras, Davi disse para ele: não tenha medo, porque eu vou usar contigo de beneficência. Você está imaginando que eu vou te fazer mal, mas eu vou te fazer bem. E olha o que aconteceu, irmãos. A Bíblia diz que Davi disse para ele: por amor de Jonas teu pai, te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então olha para você ver. Fala assim para o seu irmão assim: quando o rei te chama, duas coisas vai acontecer. Vai haver restituição. Olha o que Davi disse: restituirei todas as terras de Saul teu pai. Então nessa noite eu digo para ti, querido, no momento em que Deus ele te chamar para cumprir a promessa que ele tem na tua vida, vai haver restituição de Deus. Por mais que o adversário ele tenha roubado aquilo que é teu, vai chegar um momento que ele vai ter que devolver tudo. Vai chegar um momento que ele vai ter que restituir tudo, querido, porque tudo aquilo que pertence a você, nada vai ficar na mão do adversário. Talvez você olhe hoje, a tua família está na mão do adversário, os teus filhos estão na mão do adversário. Só que a palavra de Deus, ela diz que Deus te deu por herança dele. Os filhos são herança do Senhor. Então se os filhos são herança do Senhor, no momento em que Deus cumprir a promessa que ele tem na tua vida, o diabo vai ter que restituir, o diabo vai ter que abrir mão, o diabo vai ter que bater em retirada, e Deus, aleluia, vai colocar tudo aquilo que é teu na tua mão, querido. Tudo aquilo que é teu, o inimigo ele vai ter que devolver. Fala para o seu irmão assim: mas o segredo é nós nos humilharmos aos pés do rei. Olha o que Mefibosete fez. A Bíblia diz que ele chegou e ele se inclinou diante do rei. Fala para o seu irmão assim: todos aqueles que se prostram aos pés do rei não saem sem a sua vitória. Porque se tem uma coisa, irmãos, que Deus se agrada, é com aquele que se humilha na presença dele. Se tem uma coisa que o nosso Deus ele se agrada, é com aqueles que se humilham. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então se você até hoje, querido, se você tem sido humilhado, eu digo para ti, a única pessoa que você tem, querido, que se humilhar é na presença de Deus. Se humilhe nos pés do rei, se humilhe na presença dele, e tenha certeza de uma coisa: vai chegar a hora da restituição. Fala para o seu irmão assim: a segunda coisa que há, fala para ele: a provisão ininterrupta. Não vai faltar mais o que comer, o que beber, o que vestir, porque você vai estar assentado na mesa do rei, como um dos filhos do rei. É a parte B do versículo 7.
e tu de contínuo ou continuamente comerás pão na minha mesa. Então falou para ele: olha, não se preocupa mais. Você passou fome até hoje. Você passou por privações lá em Lodebar, naquele lugar esquecido. Só que a partir de hoje, chega de miséria. A partir de hoje, você vai comer pão na minha mesa. A partir de hoje, vai ter pão à vontade. A partir de hoje, não vai faltar o que comer, não vai faltar o que beber, não vai faltar o que vestir. Talvez você chegou aqui preocupado. Talvez você chegou aqui, querido, até mesmo com o teu coração, querido, preocupado, ansioso por aquilo que você tem que comer, por aquilo que você tem que beber, por aquilo que você vai vestir, pela conta do final do mês. Mas eu digo para você, você é filho do rei, e se você é filho do rei, tem tendo provisão ininterrupta. Você está sentado à mesa dele, não vai faltar o que comer, não vai faltar o que beber. Descansa o teu coração, porque Deus cuida dos seus filhos. Irmãos, você já para prestar atenção quanto nós somos falhos na nossa fé? Jesus, irmãos, no Sermão da Montanha, está lá em Mateus, ele disse assim: por que andais ansiosos pela vossa vida? Pelo que comer, pelo que beber ou pelo que vestir? Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, nem fiam, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que ela, homens de pouca fé? Olhai para os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, contudo vos digo que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Portanto, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Só que nós nos esquecemos disso. Não pode dar um apertinho e perder o serviço. Ah, não, agora eu estou lascado, agora eu vou passar fome, agora eu vou mendigar. O que é isso? Que Deus que você serve? Se Deus cuida do passarinho, bichinho levanta lá 6 horas da manhã, você escuta o barulhinho dele, eles e Deus prepara a minhoquinha, Deus prepara a sementinha, ele volta com a barriguinha cheia e ainda traz para a sua ninhada ainda. Então, querido, se Deus cuida das pequenas coisas, ele próprio perguntou: não tem de vós muito mais valor do que elas? Irmãos, fala para o seu irmão assim: Deus é pai. Não é padrasto, não. Ele é pai, querido. Então nós não podemos esquecer que Deus, ele é pai. E ele disse para Mefibosete que tu de contínuo vai comer pão na minha mesa. A partir de agora, acabou o tempo de miséria. E olha para você ver o quanto que esse homem, irmãos, pelo sofrimento, o quanto que ele tinha uma autoestima baixa. No versículo 8: então se inclinou e disse: quem é o teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha a baixa autoestima que Mefibosete tinha. Diz: mas quem sou eu? Para o rei olhar para um cão morto, ele se considerava como um cão morto, pelo sofrimento. E quantas das vezes, irmãos, isso acontece na nossa vida, nós, pelo sofrimento, nós achamos que nós não somos nada, que nós não temos valor nenhum. Mas eu digo para ti, você tem valor, querido. Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Se Jesus Cristo morreu por nós, é porque nós temos valor. O Filho de Deus, ele morreu por nós na cruz do Calvário. Então vamos parar, irmãos, com essa autoestima baixa, de achar que, como Mefibosete achava que era um cão morto. Fala para o seu irmão assim: você é filho do rei. E se você é filho do rei, você pode desfrutar da mesa do rei. Irmãos, muitas das vezes, sabe como que nós estamos? Nós estamos como o irmão do filho pródigo. O que aconteceu com o irmão do filho pródigo? O filho pródigo volta, o pai o recebe com alegria, manda matar o bezerro cevado, e ele chega do trabalho, ele vê as festas, ele vê as danças, ele fica na porta, o servo sai, e ele pergunta: o que está acontecendo? Teu irmão voltou, e teu pai recebeu a lição de salvo, está festejando, está uma festa aí, que olha, entra porque tem um churrascão acontecendo aí. O que ele fez? Fez biquinho, eu não vou entrar. Teve que o pai sair para fora: filho, vamos entrar, filho. Não vou entrar.
há tanto tempo eu te sirvo, sem transgredir nenhum dos teus mandamentos, o Senhor nunca me deu um cabrito. Olha o que ele diz: mas indo esse teu filho, ele não falou meu irmão, ele não considerava o outro como irmão, mas vindo esse teu filho, que gastou, desperdiçou os teus bens para meretrizes, o Senhor matou o bezerro cevado. E a mim o Senhor nunca deu um cabrito para mim me alegrar com os meus amigos. Sabe o que o pai disse para ele? Filho, tudo que eu tenho é teu. Em outras palavras, o pai disse: olha, você não se alegrou com os teus amigos, você não matou o bezerro cevado, você não fez um churrasco com os teus amigos, porque você não quis. Irmãos, a visão do irmão do filho pródigo, ele tinha uma visão distorcida de paternidade. Ele via a Deus somente como um Senhor, ele não via a Deus como Pai. E muitas das vezes a nossa condição dentro da igreja é essa. Muitas das vezes, querido, nós temos todo o direito de desfrutar da mesa do rei, de banquetear na mesa do rei, mas muitas das vezes nós estamos como esse moço, que estamos mendigando migalhas, sendo que nós temos direito de desfrutar tudo aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário, porque é direito nosso. O pai disse: olha, você não está desfrutando porque você não quis, você matou o bezerro cevado porque você não quis. Mas é justo nos alegrar, porque esse teu irmão estava perdido, mas foi achado, estava morto e reviveu. Fala para o seu irmão assim: a partir de hoje, comece a enxergar Deus como Pai. Jesus, irmãos, um pouco antes dele subir aos céus, ele nos fez uma grande revelação. Ele disse aos seus discípulos: já não vos chamareis servos, mas meus amigos, porque tudo que tenho recebido de meu Pai tenho dado a vos conhecer. Então ele chamou os discípulos de amigos. E a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Se nós somos co-herdeiros, que significa que nós vamos herdar juntamente com Ele todas as coisas. Romanos, Paulo diz algo em Romanos muito tremendo. Eu quero que você acompanhe comigo. Romanos capítulo 8. Só que muitas das vezes nós nos esquecemos disso. Versículo 31 em diante diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Preste bem atenção a partir de agora. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então ele está dizendo aqui que Deus entregou a Cristo por todos os nós, como também Ele não nos dará juntamente com Ele todas as coisas, se o mais valioso Ele deu, que foi o seu Filho por nós. Fala para o seu irmão assim: o que é essa bênção? O que é esse milagre? O que é essa vitória? Para Deus entregar nas tuas mãos, se o mais precioso Ele te deu, que foi Cristo Jesus. Então, que nós temos que mudar a nossa ótica, parar de enxergar como irmão do filho pródigo e reconhecer que existe uma mesa preparada para nós. Mas o que eu acho mais lindo, querido, Ziba só falou dos defeitos de Mefibosete, não foi? Foi ou não foi? Não é aleijado, é emprestado, porque o texto nos dá a entender isso. A primeira coisa que ele fez foi apontar os defeitos, a deformidade de Mefibosete. Não é aleijado, é emprestado. Sendo que o rei te perguntou se vivia, não perguntou de defeito nenhum, de dificuldade física nenhuma. Mas olha o que Deus faz. Deus, querido, Ele é especialista em pegar aquele que aponta os teus defeitos e colocar
para trabalhar junto com você. Se você não glorificar agora, eu paro de pregar agora. Deus, ele é especialista em pegar aquele que aponta os teus defeitos, querido, para colocar para trabalhar junto com você e para você. Foi o que Deus fez. Versículo 9. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Versículo 10. Trabalhar-lhe-eis, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. Então olha o que Davi fez. Aquele que criticou, aquele que apontou os defeitos de Mefibosete, Davi fez colocou para trabalhar para ele. Você vai trabalhar para o filho do teu senhor, e a partir de hoje, tudo que pertencia a Saul, eu restituí a Mefibosete. Você vai trabalhar para que nunca falte pão para o filho do teu senhor comer. Por isso, querido, eu vou contar um segredo aqui. Quando eu fico sabendo que alguém está aqui em mim, variando pau, a gente fica sabendo que está falando mal, tá? Apontando os erros, apontando os defeitos, eu fico tranquilo, sabe por quê? Eu penso comigo, é mais um que lá na frente vai trabalhar junto comigo. É mais um. É mais um que lá na frente vai trabalhar comigo. Porque, querido, Deus, ele é especialista em pegar aqueles que te apontam, aqueles que falam do teu defeito, aqueles que falam do teu passado, aqueles que julgam pelo teu passado, e vai colocar junto com você na mesma mesa. Vai se cumprir o que está no Salmo 23. Prepara uma mesa para mim, diante da presença dos meus adversários. Então aquele que foi o teu adversário um dia, ele vai ter que se assentar à mesa com você, e vai ter que comer pão junto com você, querido. Só que não faça oração de macumbeiro, não. Se estão falando mal de você, Senhor, tem misericórdia daquela vida, não sabe o que está falando. Abençoa, abre os olhos dele, está certo. Porque é mais um, Senhor, que vai trabalhar junto comigo. É desse jeito que eu oro. É mais um que lá na frente vai trabalhar junto comigo. Então não faça oração de macumbeiro, não. Peça para Deus abençoar. Não fica que nem esses não. Não, Senhor, mata, humilha, põe na lona. Isso aí é oração de macumbeiro. Não, Senhor, abençoa, porque Ele vai se assentar mesmo comigo e vai ter que reconhecer que o Senhor é na minha vida. E a Bíblia diz que Ziba então passou a trabalhar para ele. Ele e os filhos dele e os servos dele passaram a trabalhar para Mefibosete. E olha para você ver. E a Bíblia diz, para nós finalizarmos aí, que, versículo 13, que ele morou em Jerusalém e de contínuo comia à mesa do rei. E era tratado como um dos filhos do rei. Não tinha diferença nenhuma entre Salomão, Aminon, Absalão e Mefibosete. Ele era tratado assim como um dos filhos do rei. E a mesma coisa que Deus ele quer fazer na minha vida e na tua vida. Então Deus não esqueceu da promessa dele. Talvez você pense que você está no esquecimento. Vai chegar o dia que Deus vai dar ordem a teu respeito, vai mandar te buscar, vai mandar te chamar, vai chegar o tempo de honra, vai chegar o tempo da conquista, vai chegar o tempo da bênção, vai terminar o tempo da dificuldade, querido, porque o que Deus prometeu, Ele não esquece. O rei vai dar ordem a teu respeito. Coloque-se de pé. Fala para o seu irmão, você está preparado para receber o melhor de Deus? Ele foi falado nesses 3 dias aqui. Se você não crê, eu creio. Foi falado nos 3 dias de progresso do círculo de oração, que Deus tem o melhor para esta igreja, que um novo tempo Deus tem na vida dessa igreja, que um novo tempo Deus tem no meu ministério. Eu creio, eu tomo posse, eu estou agarrado na promessa ainda. Eu durmo com a promessa, eu levanto com a promessa, eu como com a promessa, eu ando com a promessa. E da mesma forma eu digo para ti nessa noite: não solte da tua promessa. Mais um pouquinho de tempo que há de vir virá, não tardará. Deus não se esquece da promessa dele. Aleluia. Feche seus olhos. Soberano Deus que estás no céu, Deus eterno, a tua palavra foi pregada, Deus poderoso. Ó Deus da glória, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, eu creio, meu Deus da glória, que quando
quando chegar o momento, Senhor, que o Senhor vai cumprir as promessas na vida de muitos, assim como o Senhor fez na vida de Mefibosete. Ele achava que ele estava esquecido, ele achava que seria a sua ruína, ele achava que seria a destruição dele, mas o Senhor reverteu em bênção, o Senhor transformou em vitória. Portanto, eu creio que na vida dos teus filhos, na vida da tua igreja, é a mesma coisa. Deus, nesta noite, ó Deus, eu peço a Ti, ó Deus da glória, o Senhor venha dar, Senhor, meu Deus, a Tua palavra de ordem, o Senhor venha mandar, Senhor, os mensageiros, os anjos do Senhor, ó Pai, a cumprir, Senhor, todas as Tuas promessas, tudo que o Senhor tem prometido, tudo que o Senhor tem falado. Nós cremos, ó Deus da glória, que o Senhor tem o melhor. Nós cremos, ó Pai querido, que o Senhor tem pão em abundância, que o Senhor, ó Pai, tem pão, o Senhor tem, ó Deus da glória, provisão, o Senhor tem restituição. Portanto, Deus vai restituindo tudo aquilo que o adversário tem roubado da vida deste homem, desta mulher. Vai restituindo, meu Senhor, que haja provisão, que os teus filhos venham compreender que eles são filhos, e se eles são filhos, ó Pai, o Senhor é quem cuida, o Senhor é quem, ó Deus da glória, protege, é o Senhor, ó Deus querido, que dá o alimento, é o Senhor que dá a vestimenta. Portanto, a provisão, o Senhor é o Deus da provisão. Portanto, Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, ó Pai, que eles possam sair daqui nessa noite com os seus corações, ó Deus, cheios de fé, crendo no milagre, crendo, Deus, na vitória, crendo na provisão do céu, crendo na restituição, crendo que o Senhor está escrevendo uma nova história, virando a página de derrota, a página de frustração, e escrevendo uma história de bênção, de conquista, de milagres da parte do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Assim eu oro, amém e amém. Jesus, aplauda aí.